Vamos hoje estudar a lição que tem por título A Bênção da Reconciliação. Os textos estão em Gênesis 32 a 36. No entanto, nós vamos ficar mais no capítulo 32 e 33. São os capítulos que ensejam maior atenção neste estudo. O título Reconciliação merece alguns comentários. Embora a palavra seja conhecida, mas muitas vezes usamos palavras conhecidas e não atentamos para a sua significação. Reconciliação significa restabelecimento de boas relações. Portanto, não pode haver reconciliação com um estranho. Toda reconciliação só pode haver entre pessoas que já se conhecem e que já tiveram boas relações. Se as relações foram más no passado, não pode haver reconciliação, porque aí seria colocar um mal sobre o outro mal. Seria uma redundância de males. Então, a gente tem que ter em mente isso. A reconciliação visa trazer a harmonia que se perdeu, uma harmonia no passado que se perdeu no presente. Isto é reconciliação. E neste estudo ainda a figura notável de Jacó vai estar em eminência, vai estar em foco, sendo focalizada. Não só ele, mas principalmente ele, Jacó. Ele foi o causador de muita coisa, de muita turbulência. Nada mais justo do que andarmos com ele para ver se ele se acerta. E nós já vimos na lição anterior que parece que ele estava se acertando, já que ele teve um encontro com Deus. Uma palavra também aqui muito interessante, que não é bem conhecida, mas vamos tratar dela especificamente hoje. Apareceu no estudo passado e hoje novamente vamos focalizar um pouco essa palavra. A palavra é teofania, que é a manifestação de Deus. Deus se manifestou antigamente a várias pessoas importantes, aos patriarcas, começando com Abraão, e também prosseguindo com os outros, culminando em Moisés, mas não ficou por aí. Mas eu queria só lembrar um aspecto da teofania, quando Deus falou a Moisés, ele mandou Moisés se aproximar de uma sarça ardente. Quer dizer, ele usou de uma coisa natural para se manifestar. A manifestação de Deus por esse meio da teofania dá-se por aspectos diversos, principalmente os da natureza, e também com relação a anjos, como nós vimos eles se manifestando a Abraão através de anjos. Tudo isso é teofania. Jacó foi uma pessoa privilegiada, assustadoramente privilegiada. Ele teve vários encontros com Deus, mais do que muita gente boa. Isso é um incentivo para nós. Como é que um sujeito daquele pôde falar com Deus, presenciar Deus pelo meio da teofania, porque como ele é mesmo, ninguém nunca viu.
Se ele pôde chegar a esse ponto, nós, miseráveis, nas palavras de Paulo, também podemos alcançar milagres com a ação de Deus. Num desses eventos, ele, em Betel, que ainda não era Betel, era Luz, ele teve a presença de Deus e pôde sentir isto. E daí a exclamação, a admiração. Deus estava aqui, eu não sabia. E colocou o nome daquele lugar de Casa de Deus. E, pelo visto, ficou não só um lugar específico onde ele estava, mas também toda a cidade que se chamava Luz anteriormente. E mais no estudo de hoje, nós vamos ver que ao entrar em certo lugar que ele estava procurando se assentar, ele observou algo diferente ao entrar naquele lugar. Observou 2 anjos. Também foi um aspecto da teofania. E a palavra que está lá no texto é Maanaim. Em hebraico é 2 acampamentos. Mas para Jacó significava acampamentos de Deus. E daí para frente, ele vai se deparar com algo ainda mais maravilhoso. E que foi o encontro com Deus, lutando e tendo uma transformação radical em sua vida, não só na questão espiritual, mas até mesmo na questão física. Ficou com um marco. E ele colocou o nome daquele lugar de Peniel, que é face de Deus. Então, vejam aí 3 palavras, todas relativamente aos fazeres de Jacó. É Betel, Peniel e Maanaim. Muito impressionante isso aí. O objetivo, ou melhor, os objetivos principais, porque há outros secundários, da lição são esses aqui, os gerais. Compreender que Deus pode mudar a história dos maus relacionamentos, suscitando bênçãos. Segundo objetivo, compreender a importância da persistência na oração. Objetivos específicos. Viver uma vida de paz e harmonia nos relacionamentos humanos. E o segundo é clamar ao Senhor em tempos difíceis. Essa questão do relacionamento cordial, respeitoso, honroso, é muito cara ao cristianismo. No entanto, volta e meia, estamos nos deparando com problemas impensáveis. Às vezes, nós nos defrontamos com situações absurdas. Muitas vezes, não somos culpados. Outras vezes, sim. E quando não somos culpados, no meu ver, para um cristão genuíno, quando isto acontece, a desavença entre pessoas traz uma angústia, um mal-estar, uma coisa difícil de suportar, porque o ser humano não foi feito para viver em litígio. Quando nos desentendemos de maneira incivilizada com outra pessoa, principalmente se for
participante da mesma fé, da mesma crença, não podemos ficar como se nada tivesse acontecido. Ficamos realmente desconcertados. E não vemos a hora de reatar os laços, de desfazer daquele embaraço, daquele problema, porque é algo que nos prende, é algo que nos amarra. É isso que eu penso do viver cristão. O verdadeiro cristão não pode se alegrar com desentendimentos, com desarmonia, com brigas, com contendas, e muito menos com a derivação de tudo isso em afastamento, para não ver o rosto daquele com quem se ouve desastradamente. Eu vou ler um texto que tem por título Construindo Pontes. Dois irmãos que moravam em fazendas vizinhas, separadas apenas por um riacho, entraram em conflito. O que começou com um pequeno mal-entendido explodiu numa troca de palavras ríspidas, seguidas por semanas de total silêncio. Numa manhã, o irmão mais velho ouviu baterem à sua porta. Estou procurando trabalho. Sou carpinteiro. Talvez você tenha algum serviço para mim. Sim, disse o fazendeiro. Claro. Olha aquela fazenda ali, além do riacho. É do meu irmão mais novo. Nós brigamos e não posso mais suportá-lo. Está vendo aquela pilha de madeira ali no celeiro? Pois use para construir uma cerca bem alta. Acho que entendo a situação, disse o carpinteiro. Mostre-me onde estão a pá e os pregos. O irmão mais velho entregou o material e foi para a cidade. O homem ficou ali, trabalhando o dia inteiro. Quando o fazendeiro chegou, não acreditou no que viu. Em vez da cerca, uma ponte foi construída ligando as duas margens do riacho. Era um belo trabalho, mas o fazendeiro ficou enfurecido. Você foi atrevido construindo essa ponte depois de tudo que eu lhe contei. Mas, ao olhar novamente para a ponte, viu o seu irmão se aproximando de braços abertos. Mas permaneceu imóvel do seu lado do rio. O irmão mais novo, então, falou: Você realmente foi muito amigo construindo esta ponte, mesmo depois do que eu lhe disse. De repente, o irmão mais velho correu na direção do outro e abraçaram-se no meio da ponte. O carpinteiro começou a fechar a sua caixa de ferramentas. Espere! Fique conosco!
tenho outros trabalhos para você. E o carpinteiro respondeu: eu adoraria, mas tenho outras pontes a construir. Jacó também tinha pontes a construir. Talvez você tenha pontes a construir. Talvez nós tenhamos pontes a construir. O texto de Gênesis 32, de 1 a 32, vai tratar do desenrolar da situação de Jacó rumo a uma nova direção. Jacó teria, no mínimo, duas pontes a construir. A primeira era a solução do seu problema interior. Render-se incondicionalmente a Deus. Lembremos-nos de que ele já tivera um início lá em Betel. Ficou admirado, ficou realmente sem entender como Deus podia sustentá-lo daquele jeito. Mas ainda não tinha toda a experiência necessária. Ainda havia alguma coisa para ele fazer, para progredir. E a outra ponte era reconciliar-se com seu irmão Esaú. Não é possível um líder ficar inimigo do seu irmão. E esta ponte era necessária ser construída. E vejam a trajetória de Jacó, a mudança que vai se instalando nele, passo a passo. Ele teve uma oração humilde. Quando ele viu que sem Deus ele nada era, como nós também não somos nada sem Deus, ele começou a ser humilde e a entregar o seu problema inteiramente para Deus. Vamos ler alguns versículos do capítulo 32, de 9 a 12. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, tornará a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 bancos. Fiz a leitura até o verso 10. Ainda temos 2 versículos para ressaltar esta trajetória aqui. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que ele não venha matar-me. E as mães com os filhos. E disseste, certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Jacó está relembrando as promessas feitas a Abraão e a ele, a Isaac e a ele mesmo. Portanto, ele está se humilhando diante de Deus e mostrando a sua indignidade. Observem as expressões. Deus de meu pai Abraão
e Deus de meu pai Isaque. Outrora ele orara deste jeito. Lá mesmo, em Betel, ele fez esta oração. Fez uma oração parecida com esta, usando a expressão Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque. Alguém pode pensar, mas ele tinha dois pais? Meu pai Abraão e meu pai Isaque. É que os antigos costumavam ressaltar o nome do patriarca mais importante, do iniciador desta sequência, dessa linhagem, e era Abraão que tinha dado início a tudo isso. Nós vemos na Bíblia, até no Novo Testamento, relatos parecidos, até realmente falando a Davi, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Essa é a questão, a ascendência do patriarca, da pessoa que mais importante que iniciou esta linhagem, é sempre ressaltada como sendo pai. Portanto, Isaac menciona os dois como pais, mas sabemos que Abraão era o avô dele e Isaac o pai dele. Jacó, né, está mostrando isso aí. Mas veja que nesse caso, diferentemente, no meu entender, do anterior, que era Deus de Abraão e Deus de Isaac, e não o Deus dele. Agora, eu não entendo que seja essa a questão neste episódio. Aqui, Deus também já é o Deus de Jacó. Mas ele está se colocando numa posição de inferioridade. Ele não se equipara a Isaac nem a Abraão, e muito menos ele tem a dignidade de receber alguma coisa de Deus, como ele mesmo ressalta. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. É uma oração que envolve a humildade. Um pedido, humildade, não por merecimento. No meu entender, Jacó estava até pensando assim, pode ser que Abraão, que Isaac merecessem alguma coisa, mas eu não mereço nada. Quem sou eu? Então, vou ressaltar que tu és o Deus deles. E por amor deles, farás alguma coisa por mim. O tempo passa depressa, por isso tem que olhar para não deixar muita coisa para trás. Depois nós temos um episódio marcante na vida de Jacó, que foi a luta de Jacó com o anjo, e se diz que aquele anjo também representa aquele aspecto da teofania, e ele luta com Deus, portanto, e transpõe o Val de Jaboque, capítulos 32, 22 a 31. Não vou ler os versos, mas os irmãos, os estudantes sabem, né, como é que foi o episódio, só recapitulando. Jacó estava para atravessar o riacho, chamado Jaboque. Aqui fala Val de Jaboque. Eu acho que quase ninguém sabe o que é isso. Só as pessoas que viveram na roça, né, na zona rural, talvez saibam. Poucos da cidade sabem o que é Val. Por isso que eu vou explicar o que é. Val é uma área no riacho, mas uma área rasa, onde se pode passar sem problemas de afogamento. É um lugar raso, uma área no riacho. Riacho também é chamado de ribeiro. Não chega a ser um rio, mas é algo menor. E Jacó tem que atravessar este ribeiro, este riacho, e estava nesse val, e atravessar para a sua empreitada, e ele mandou à frente as mulheres, o gado, e ficou ali. Ele tinha
presenciado alguma coisa importante. Lembram-se de que ele, ao adentrar o lugar, observou 2 anjos lá no início da jornada, em Mahanaim. Pois bem, então agora, ao atravessar o Vale de Jaboque, ele mandou todos ir à frente e ficou ali. Parece que pressentia alguma coisa importante para a sua vida. E foi justamente neste momento em que ele começou a lutar com Deus. Ele estava sozinho, era noite. As pessoas, as mulheres, as crianças, o gado, tudo tinha já transposto o Val de Jaboque, não é Vale é Val, é a área, e ele ficou sozinho ali, à noite. Mas esta luta não foi uma luta curta. Ficou a noite toda ali, lutando. Quando o dia já estava amanhecendo, o sol estava quase raiando, veio o desfecho. O anjo do Senhor agora é que fala para deixá-lo ir, porque o sol já ia raiar. E Jacó ainda insistiu que não iria deixar ir enquanto ele não recebesse uma bênção. Portanto, ele reconhecia que aquele homem era o próprio Deus que lutava com ele. Mas Deus lhe deu uma lição. Foi um golpe de misericórdia no sentido positivo. Ele deixou Jacó com um sinal em sua coxa. Até hoje ainda os descendentes notam esse episódio, porque ele saiu dali manquejando, mas com uma bênção para sempre em sua vida. E mudou também o seu nome, não era mais Jacó, agora era Israel. Era uma nova pessoa, uma nova criatura, com novas experiências. E agora ele está pronto para encontrar-se com o seu irmão Esaú. Gênesis 33, de 1 a 4. Foi um episódio muito maravilhoso, este encontro, o reencontro, ou eu até poderia dizer mesmo, encontro, porque eles estavam juntos, mas não estavam juntos. Eles estavam juntos, mas não se conheciam. Eles estavam juntos, mas tinham inimizades. Estavam juntos, mas tornaram-se inimigos. Portanto, agora vai haver um encontro. E aquele abraço no encontro foi algo realmente muito eloquente. É o abraço que todos os irmãos se devem dar em todas as circunstâncias. Jacó inicialmente tinha medo do irmão, tomou várias providências para preservar a sua vida, pelo menos a da sua família, separando estrategicamente para que, se houvesse algum mal, alguma parte, a outra parte sobrevivesse. Mas Deus estava com ele e também estava com Esaú. E quando a gente está com Deus, as coisas tidas como impossíveis acontecem. Esaú veio muito amigavelmente, cordialmente abraçá-lo, beijá-lo e se confraternizarem ali e reatarem aquela amizade que, na verdade, como disse, não tinham tido, mas, pelo menos formalmente, a gente diz que tinham, porque eram irmãos. E há muitos irmãos que têm uma amizade apenas formal, mas não é uma amizade genuína de irmão, que caracteriza o irmão. E isso nós devemos aprender também neste estudo. Vamos fazer 2 perguntas para não passar em branco. Alguns episódios apresentados nesses capítulos não foram retratados. Eu julgo que também viriam apenas empanar o brilho do que foi positivo, porque houve alguns episódios muito negativos, como a questão de Diná, e isso aí a gente pode estudar a parte, o estudioso pode usar os textos e fazer isso
à parte. Duas perguntas para recapitulação ou para ver a retenção da aprendizagem. Ou se aprendeu alguma coisa. Se alguém aprendeu alguma coisa. Diga certo ou errado. 1. Toda derrota tem de ser vista como derrota. Nunca traz benefícios. Repetindo, toda derrota tem de ser vista como derrota. Nunca traz benefícios. Resposta: errado. Muitas derrotas apresentam oportunidades para as pessoas se fazerem autocríticas e se consertarem. Só para mencionar uma das questões que estão presas à questão da derrota. Questão 2. A humildade esconde uma hipocrisia. Repetindo, a humildade esconde uma hipocrisia. Resposta: errado. A humildade verdadeira apresenta o aspecto geral da coisa. Quando aquilo que se diz que é humildade for hipocrisia, não é porque é falsa humildade, não é a humildade genuína. E nós temos que ter a humildade genuína e ver as coisas como elas são. Obrigado a todos, um bom estudo subsequente e boa semana.